assim a gente... Pronto. Bom, boa tarde a todos, todos. Queria agradecer a todo mundo que está presente aqui hoje. A gente está iniciando, então, o Diálogo Saúde e Migração, com essa mesa, que vai ser a primeira mesa dessa série de eventos do ano, que é a mesa de saúde de indígenas migrantes. Eu me chamo Alexandre Branco Pereira, sou coordenador da frente do Observatório, né, da Frente Nacional pela Saúde de Imigrantes, do Observatório de Saúde e Migração. Atualmente eu estou como pós-doc aqui na UNB, e também, enfim, atuo na frente, no Observatório, nessa coordenação da organização dos eventos, né? E queria, enfim, explicar um pouco o que é o Diálogo Saúde e Migração, como ele surgiu e por que a gente está retomando isso nesse momento, né? Ele é uma série de eventos com temas afins à saúde e migração. A gente percebia que existia uma lacuna de debate que fizesse essa interseção entre saúde e mobilidades humanas e outros temas além, né, em especial esses debates públicos que pessoas pudessem acessar de diferentes perspectivas, a partir de uma perspectiva acadêmica, de uma perspectiva profissional, de uma perspectiva da elaboração de políticas públicas e por aí vai. Então, em 2022 a gente iniciou isso, né, e em 2022 a gente teve fôlego para 5 meses, e depois a FENAME, infelizmente, não conseguiu continuar a organização e voltamos agora, em 2026, a organizar essa série de eventos. Em 2026 estão previstos 5 encontros, 5 mesas, né? Essa é a primeira delas, depois a gente vai passar a agenda toda ao fim do evento. E queria também iniciar agradecendo os parceiros que estão atuando com a gente hoje, em especial o Coletivo de Antropologia e Saúde Coletiva aqui do Departamento de Antropologia da UNB, né? É isso. Queria então passar já a palavra para o Andrés, que vai mediar a mesa, e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui também. Eu sou Andrés Felipe Bernal Restrepo, sou um migrante colombiano. Eu estou há 8 anos aqui no Brasil. Vim para aproveitar toda a oferta de políticas de educação, né? Atualmente sou doutorando aqui na Universidade Federal da Paraíba, na antropologia. Estou no 2º ano. Faço parte da FENAME e do observatório, né? E aí, como já Alexandre contextualizou, né? O Observatório de Saúde e Imigração está retomando essa organização de debates e diálogos sobre saúde e imigração, e particularmente no dia de hoje, na quinta-feira do dia 19, teremos essa primeira mesa do ano com o tema Saúde de Indígenas e Imigrantes. Então, agradeço a participação de todas as pessoas que estão aqui, da mesa, que é uma mesa qualificada, também, com umas perspectivas bem interessantes, e começaria dizendo um pouco que a gente poderia entender que desde a pandemia, né, e atualmente até agora, né, a gente está diante de um cenário de avanços importantes nos debates, diálogos e na construção de agendas públicas relacionadas com temas à saúde das populações migrantes, né, e a gente pode destacar isso frente à sociedade brasileira quanto ao poder público, né, a realização, digamos, de essas mesas de diálogo que a gente vem levando na frente, por exemplo, desde 2022, né, que teve uma interrupção, né, mas também a gente já teve nesse avanço, né, desses debates e diálogos, questões ligadas à realização e participação de imigrantes em diversas conferências livres de saúde em todos os estados do Brasil, né, a FENAME conseguiu também participar ativamente disso e com os resultados bem interessantes, né. A gente identifica também a realização da 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apátrida, da 2ª Comigrar, com uma ampla participação de imigrantes, né,
onde muitas das propostas foram apresentadas tinham um ênfase ligados à necessidade de enfrentar os desafios que articulam a saúde e a migração, e com ênfase nas questões indígenas. E acho que também, dentro desses avanços que a gente identifica desde a pandemia até agora, né, é uma crescente produção técnica e acadêmica a partir de diferentes áreas do conhecimento, na articulação com diversas instituições, atores parceiros, né, voltada à análise e ao enfrentamento dessas questões da saúde e a migração, e, particularmente, o tema que nos convoca hoje, né. No entanto, e embora esses avanços, né, a gente também identifica de forma evidente muitas problemáticas nos diferentes territórios, né, e acho que muitos de vocês, enfim, as pessoas que vão falar, hoje vão trazer alguns contornos específicos quando se trata desses acessos esse acesso de populações indígenas e imigrantes a um direito universal garantido pela Constituição de 1988, né, que é o direito à saúde indígena, né. Questões que a gente pode identificar é a negação de atendimentos por falta de documentação, que é transversal à questão migrante, né, particularmente as questões indígenas, por exemplo, o não reconhecimento da identidade indígena, algo que, inclusive, a gente discutindo a preparação dessa mesa, tem um histórico importante em regiões de fronteira com grupos oriundos do Peru, da Bolívia e do Paraguai, né, a problemática a política de saúde indígena não trabalhar com indígenas urbanos, que também é uma problemática da população indígena brasileira, né? Situações de violência e xenofobia, falta de preparo dos profissionais da saúde para uma atenção diferenciada a partir de uma perspectiva intercultural, enfim, uma série de questões que se dão em um contexto de uma economia humanitária que assumiu em muitos espaços o papel do Estado. Então, a gente ainda, apesar dos avanços que a gente encontra nos diálogos e nos debates, ainda vê que ainda tem muitos desafios e muitas problemáticas. Como eu estou aqui em João Pessoa e eu trabalhei mais ou menos desde a pandemia até há pouco tempo com a migração venezuelana, trago aqui só alguns dados interessantes assim para demonstrar essa problemática. Somente em 2025, por exemplo, foram registradas 11 mortes entre indígenas guarau que vivem em João Pessoa, sendo 5 crianças, 3 adultos e 3 idosos, né? Que corresponde até outubro do ano passado, em média, um óbito por mês. E as causas eram catapora, infecções generalizadas, sepse, dengue, hemorrágica, enfim, uma série de doenças que são preveníveis e que as políticas nesse momento e a administração, digamos, municipal e estadual não dão conta, né, que evidencia fragilidades sistemáticas e barreiras de acesso e respostas institucionais, né. Então, é nesse contexto que nos reunimos hoje, né, para escutar, dialogar e refletir sobre a saúde de indígenas migrantes, entendida aqui de forma histórica e ampliada, não restrita aos guaraus, né, mas considerando a multiplicidade de grupos indígenas que migraram para o Brasil, ao menos desde a década dos 60. Então, para isso, né, para esse objetivo que a gente tem hoje, contamos com a presença de 4 mulheres cujas trajetórias, tanto na militância de organizações, dos movimentos sociais, migrantes também, né, quanto na pesquisa acadêmica e nos projetos de investigação, trazem contribuições extremamente potentes e necessárias para esse debate. Os recortes e intersecções de gênero, nação, etnia, raça e classe que atravessam essas experiências das mulheres que estão agora na mesa, certamente enriquecerão muito a nossa conversa. Então, apresento elas. Eu, inicialmente, vou fazer uma apresentação bem sucinta, mas quando chamar a cada uma de vocês, vou fazer uma apresentação mais ampliada. Mas, então, no dia de hoje, nessa mesa, nos acompanha Leane Torres Moraleda, que é mulher indígena guarau, oriunda da Venezuela, e que atualmente mora na região norte do Brasil e adianta vários processos educativos, educação indígena e organizativos, né? Também está Giovana Moja Aramajo, mulher indígena quechua boliviana, doutoranda e fundadora da equipe de base Guarmes, que é uma organização que já desde 2013, né, tem uns processos bem interessantes nas demandas das questões ligadas aos migrantes, né?
Nos acompanha também a professora Eliane Moreira, que é doutora em antropologia, docente do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. E, por fim, estará com nós Ângela Facundo Navia, professora colombiana do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, só para todo mundo ficar ciente, a gente, e falo para as pessoas que estão na mesa, a gente serão 15 minutos de fala, teremos esse primeiro momento, né, com a possibilidade de ampliação de 2 minutos. Aí eu iria avisar vocês com maior cuidado que passaram os 15 minutos e depois aviso quando terminarem esses 2 minutos, né. Cada um de vocês, depois de falar, né, eu vou fazer uma série de perguntas às palestrantes e, por fim, elas irão responder e abriremos na última parte desta mesa para o público fazer perguntas, enfim, a gente construir esse debate. Então, fico muito feliz de estar moderando essa mesa e agora vou passar a palavra para Leane Torres Moraleda, indígena guaral, liderança e ativista. Atualmente é acadêmica da gestão territorial indígena do Instituto de Educação Superior Indígena Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima, e coordenadora do coletivo Eco Guaral Camojotu. Então, Leane, a palavra é contigo. Yaquerara Cocotuca, saudações na língua guaral, Ine Leani Torres Moraleda, Ine Guaral, Mahono de Cuya, Maribo de Cuya. Para mim é importante começar falando a língua materna, porque para nós, povos indígenas, a língua é o coração de cada povo. Então, precisamos falar a língua para que as gerações que vêm depois de nós também continuem falando nossa língua, que é o valor que a gente tem como povo indígena. Bom, eu vou apresentar um pouco e começo falando sobre o povo guaral, porque eu sou parte, né, desse povo resiliente, desse povo guerreiro, que vem caminhando aqui no Brasil, mas também vou falar um pouco sobre a história e como os guarau vemos a temática de saúde, a perspectiva que temos nós, povo guarau, sobre a saúde. Então, a palavra guarau é um termo que significa gente da canoa ou gente da água, povo da água ou povo da canoa. A relação que temos com a natureza é importante e é por isso que o povo guarau leva esse nome e a vida de nós está ligada à água, a sobrevivência, a forma de alimentação, a forma de subsistência é da água. Passar. Pode passar. Só um minuto que travou aqui, desculpa. E também é importante falar sobre a localização de onde a gente vem. Então, na Venezuela, temos 3 estados com presença do povo guarau, que é uma presença ancestral e milenária, que seriam os estados Delta Macuro, Monagas e Sucre. A gente tem, somos um mesmo povo, que seria o povo guarau, mas dentro do povo guarau existem diferenças. Não só na língua, que seria diferente dialeto, sino também diferentes normas de comunidade, condutas, saberes diferentes. E isso, de alguma maneira, gera que nós, povo indígena, sejamos um povo muito diverso. A maioria de nós que hoje estamos aqui no Brasil somos do estado Delta Macuro, assim como vocês podem observar aqui na apresentação, que é o mapa do estado Delta Macuro, onde está descrito
Tucupita, que sería a capital do estado del Tamacuro, o Delta Médio e o município Antônio Dias, que seria o Delta Baixo. O Delta Baixo fica muito perto do que seria a área fronteiriça entre Trinidade e Tobago, Guiana e Suriname. Em Trinidade e Tobago e Suriname também tem presença do povo guarau, assim como de outros povos que são descendentes do povo, entre eles os Tarinha. E a terceira representação que está colocada aí é como os guarau entraram aqui no Brasil, pela região norte, que seria por Pacaraima, chegaram para Boa Vista, de Boa Vista para Manaus, e depois do Manaus foram criadas diferentes rotas migratórias. Atualmente, os guarau estamos em mais de 235 municípios do país. Estamos presentes em todas as regiões e somos uma população aproximada entre 7.000 indígenas guarau. Mas também, dentro desses dados que tem as agências da ONU, a gente sabe que aqui no Brasil tem nascido crianças guarau. E muitos deles têm certidão de nascimento com o reconhecimento do povo guarau dentro dessa certidão de nascimento. Então, temos indígenas guarau brasileiros. Pode passar. A saúde desde a perspectiva guarau. Temos 3 tipos de doenças, que seriam doenças comuns. As doenças comuns são doenças tipo febre, diarreia, doenças que geralmente já existiam dentro de nosso território. E a forma como é tratado essas doenças é a partir da sabedoria das sábias anciãs, sobretudo mulheres que são hierbateiras. Elas conhecem diferentes formas de preparação de plantas medicinais para cada tipo de doenças. Temos também doenças causadas por espíritos. Temos, dentro dessa categoria, uma divisão de sábios e médicos guarau, que são o Isidato, que seria o médico supremo, a pessoa que faz essa intermediação entre a doença e os espíritos que causam a doença. E também temos o Baroto, que são pessoas especializadas em cantos, orações, que podem causar doença ou também podem curar. E temos também o Bahanaroto, que significa especialista da pessoa de doença que são causados por objetos físicos. Então, dentro do mundo da cosmologia em saúde guarau, temos essa especialidade que muitas vezes a gente não fala abertamente, porque sabemos que para populações não indígenas, compreender nossa visão de saúde é diferente. E temos também o terceiro grupo, que seria doenças transmitidas por pessoas não indígenas, que seria HIV, que tem uma quantidade de indígenas guarau que tem essa doença que foi transmitida por pessoas não indígenas. Também temos o que é tuberculose, e teve um tempo, no ano 1960, de pessoas que ficaram doentes com sarampião, e são doenças que não existiam dentro do nosso território. Então, a chegada dessas doenças causou muita preocupação dentro do povo guarau, porque eram doenças que não são conhecidas e, portanto, geraram muito estresse. E falando sobre a perspectiva da saúde do povo guarau, a gente sabe e reconhece também que cada povo indígena tem sua própria visão de saúde. E por isso a gente fala sobre a existência de mediadores culturais, que conheçam a saúde indígena de cada povo, para que eles possam, de alguma forma, fazer que a medicina seja realmente intercultural.
porque muitas vezes a gente fala sobre esse tipo de doença e existem médicos que não acreditam nessas questões porque eles acham que é um conhecimento que não tem valor ou que foram de alguma forma inventados por nós, mas nós, como povo indígena, sabemos que existe porque é uma sabedoria milenar que até agora existe. E na foto temos assim como referência uma idosa, uma sábia anciã, que tem na sua mão um rebo mataro. E o rebo mataro é uma ferramenta importante para tratar doenças causadas por espíritos. Então, é importante ter essa mediação cultural para que as populações indígenas possam ter esse tratamento diferenciado, específico e que respeite as normas e as práticas de cura que hemos realizado desde tempos imemoriais. E colocamos algumas informações que são dados importantes, porque também para nós, que somos o povo guarau, sabemos que temos uma quantidade maior em número que outros povos indígenas aqui no Brasil, que vem da Venezuela, reconhecido como populações migrantes e refugiados. A população guarau aqui no Brasil está em 67%, seguido dos Pemon, e os Pemões são grupos divididos em Taurepán, Arecuna e Camaracoto. Eles são povos indígenas transfronterizos, que foi mencionado por Andrés. A maioria deles estão entre Pacaraima e Santa Helena, e muitos deles já têm uma vida com o indígena Taurepán aqui do Brasil. Tem uma realidade diferente. Temos também presença dos indígenas Enhepá, aqui no Brasil, e outros já estão em Lete, que é Guiana. Temos Carinha, com 2% também, inclusive dentro da comunidade Guarauá-Hanuco tem presença dos indígenas Carinha. Eles mantêm sua cultura, sua língua, a forma de transmissão de conhecimento, alimentação, tem uma cultura muito interessante também. Temos presença também de indígenas Guayú, que na Venezuela estão localizados em outro extremo dos Guarau, e esses dados são trazidos por ACNUR, que eles, cada indígena que entra aqui no Brasil, eles fazem o cadastro e tem dados coletados sobre a quantidade de pessoas que entram aqui no Brasil. E antes de falar sobre propostas em saúde que a gente vem falando há mais de 10 anos aqui no Brasil, acho importante lembrar as incidências estaduais e nacionais que vem fazendo diferentes lideranças indígenas no longo do Brasil. Temos em cada estado, em cada município, configurações distintas de organização. Cada grupo pode ter seu cacique, sua idamo, coordenadores. Alguns já têm organizações com CNPJ, com associações. Outros têm coletivos, como que é o Conselho Guaraú-Riduna. Dentro das associações está o SINAMO, que é o Conselho Indígena Najacaramono, aqui do município Cantá. Tem a existência da organização de indígena em Manaus, OIBAC, e outro conselho de Yoricuare, Tairajajá, que são organizações criadas aqui no Brasil e que na maioria dessas coordenações estão as mulheres. Então, eu reconheço aqui a presença e a participação das mulheres aqui no Brasil, porque a gente sabe que dentro da cultura, da minha cultura, a palavra Aidamo se refere a homem.
Então, é muito difícil ver uma mulher na frente, na linha de frente, é muito difícil isso, porque as mulheres sempre culturalmente ficaram detrás. Então, aqui no Brasil, tem uma presença e a participação das mulheres muito ativa. Então, eu reconheço isso, essa mudança aqui no Brasil. E essas organizações de base, seja no município, seja nas comunidades, seja nos grupos, nos diferentes grupos, eles vêm fazendo incidência no nível local, municipal, estadual e nacional. E uma das grandes incidências que a gente realizou foi no ano 2022, que inclusive a professora Elaine acompanhou, onde tivemos um encontro, o primeiro encontro nacional de lideranças indígenas. Essas lideranças indígenas não era só Guarau, tínhamos presença de Guarau, Garinha, Taurepán, Enhepá, e também a presença da uma boliviana, também uma quechua, que acompanhou a gente em todo esse processo. E realizamos reuniões com vários ministérios, entregando cartas, solicitando diferentes demandas, apoio em diferentes demandas, dentre elas a temática de saúde. Além disso, depois disso, a gente teve uma participação de outro grupo de lideranças dentro do acampamento Terra Livre, onde eles também fizeram a reunião com vários ministérios, e depois disso participamos da Marcha das Mulheres Indígenas, já com uma incidência nacional, em unidade também, ou em apoio a esses movimentos indígenas daqui do Brasil. Mas até agora a gente não teve resposta. Até agora a gente está só colocando demanda, tratando de fazer incidência. Participamos nas etapas da Comigrar a nível estadual, participamos também na Comigrar a nível nacional, participamos em todas essas discussões e a gente até agora não tem uma resposta específica que seja produto de todas essas incidências e essas lutas que vem fazendo homens e mulheres de vários povos indígenas provenientes da Venezuela, aqui no Brasil. E é Leane, por isso dois que, minutos para te interromper. 2 minutos, tá? e é por isso que eu coloquei só alguns pontos importantes, que seria para diferentes povos indígenas, considerando a todos esos povos que estamos aquí no Brasil, que estamos reconocidos como migrantes y refugiados, que sería a posibilidade de ter intérpretes, tradutores, porque muitos de nós temos a barreira linguística, muitos de nós só falamos a língua. É difícil falar em português até agora. Estamos em processo de aprendizado, construindo, mas para nós é muito difícil. Sabemos que tem idosos que só falam a língua e eles também precisam um atendimento diferenciado. Tradutores, porque a gente sabe, né, os esforços que vem fazendo várias agências, ONG, organizações e coletivos para criar materiais de apoio, livro, cartilha, mas também reconhecer que para nós, no caso do povo Guarau, nós trabalhamos muito com a oralidade. Então é importante criar outro tipo de ferramenta para que possam entender, nesse caso vídeo, outra ferramenta. E aqui, ampliação de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros técnicos, e a garantia de medicamento e equipamento em quantidade e qualidade. Essa proposta foi colocada por parte de mulheres Taurepán, que moram na área fronteiriça entre Pacaraima, sea Brasil e Venezuela, que é uma realidade que eles têm dentro dessas comunidades. A entrada de refugiados e imigrantes indígenas nas diferentes estruturas de casais dos municípios do interior. Tem essa realidade também de Pacaraima e do município Cantá, que são municípios do interior de aqui
do estado de Roraima, que muitas vezes os indígenas chegam à cidade, recebem um atendimento dos médicos e depois não têm onde ir. E muitos deles ficam na rua. Então, é uma realidade daqui da região norte. Pronto, E Eliane, criações de tem mais para espaços para fechar a educação ideia? indígena e E, fortalecimento da medicina. Seria só isso. É importante ter espaço para que nossos anciãos possam ter como transmitir esse conhecimento para as gerações jovens. E é por isso que a gente coloca essa proposta que também foi construída por mulheres Guará, Carinha e Taurepando de Roraima. Eliane, muito obrigado. Obrigada, Jaquer. Jaquera Wito, desculpa interromper, mas a gente está aí meio corrido com os tempos. É muito poderosa a tua fala. E agora vou passar a palavra para Giovanna Moya Aramayo. Ela é doutoranda no programa de mudança social e participação política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, bacharela em Sociologia e Política de Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo também, imigrante quechua, boliviana, humanista, ativista pela não violência ativa e não discriminação, mediadora intercultural, fundadora da equipe de base Guarnis, Convergência das Culturas. Então, Giovana, a palavra está contigo e manda aí. Francês, então, a gente Sukaya, da Giovanna Grassuti, no da Bolívia Sulman Takani, então, saludando-les, falando meu nome, de onde eu venho, que acho também, igual que ele é importante, não, retomar nossas línguas, ou dar-lhes mais visibilidade. Eu vou tentar ser rápida, 15 minutos e pouco tempo. Então, eu fiz uma trilha, não? Espero que sirva para entender os pontos que quis trazer. Pode passar, por favor, Abel? Vamos a começar, não, com esse quadro que acho que é importante para pensar enquanto falamos sobre saúde e migrante, que já inclui a saúde migrante indígena. E eu tomei este gráfico de este livro, de saúde, não dá para ver, Saúde de Imigrantes e Refugiados, não, da professora Daisy de Freitas Lima e minha amiga Verônica Quispe Yuca, ela está em Mará, boliviana. E eu acho que é um livro assim fundamental, base, que sirve para dar uma base muito sólida para pensar em tema de saúde de imigrantes. E temos como esses três enfoques, não, o de risco ou ameaça, que tem esse enfoque, esse ênfase em segurança, né? Que se pensa mais na população que está no território, mas que pensa na saúde também dessa pessoa que está em deslocamento, e também de saúde pública, né? Essa ênfase em políticas públicas e direitos humanos. Então, quando falamos de saúde de imigrantes, vamos a ter como esses três olhares, não? Pode passar. Aqui eu não vou ler, mas eu quis trazer estes dados das leis, decretos, portarias que temos, porque muitas vezes, ainda hoje em dia, parece que pessoas migrantes indígenas não têm acesso à saúde, que sabemos que é um direito universal. Pode passar? Van ver que há bastante lei, decreto, política, que vai trazer, não, esse guarda-chuva para pensar e falar em política pública de atenção a migrantes, e já empiezam a falar sobre as barreiras culturais, sobre atendimento sem discriminação, esse ênfase em capacitação de profissionais, apoio psicológico, não, estratégias para superar barreiras linguísticas. Pode passar. Temos políticas e diretrizes para atenção a imigrantes no Brasil. Então, vocês vão ver que tem vários pontos que são construção também de anos de luta do movimento migrante, né, em diferentes lugares. Eu moro no Brasil há 18 anos, e desde que cheguei já tinha uma luta. E nós chegamos, entramos e sumamos também. Então, vários atores
Acho que essa força fez também influenciando nessa construção. Pode passar. Então, van a ver que é muita lei. Então, só digo para que vean que não estamos partindo de nada. Há bastante lei, diretrizes, decretos que vão amparar-nos. Y lo interesante es que, por ejemplo, este decreto, el último decreto fue el año pasado, de octubre, y van a ver que tem los principales objetivos, acho que son bien importantes, ¿no? Que es promover y proteger derechos humanos, fortalecer la integración local e inclusión social, promover trabajo decente, combater discriminación y violencia, ¿no? Esas acciones articulares, interfederativas, intersectoriales, porque precisamos esos diálogos, ¿no? En las diferentes esferas, ese aperfeiçoamento da gestão de fluxos migratórios, regulamentar ações emergenciais, assegurar a participação social. Então, são pontos que, para mim, são uma síntese de anos de luta, anos de participação de diferentes pessoas migrantes, indígenas e não indígenas. Não? Então, o Brasil tem um corpo robusto de legislação que nos ampara, quando falamos de saúde. Pode passar? Agora já começamos, não, a discutir o que eu acho que é importante pensar que a migração é um determinante social de saúde. Porque pessoas indígenas, migrantes, também vão trabalhar aqui. Temos que trabalhar, temos que morar em algum lugar. E nesse processo de migração acontecem eventos traumáticos e, como bem foi falado por Leane, tem barreiras linguísticas e culturais. Então, eu acho que é muito importante não perder de vista isso, que a migração, esse fato de migrar, vai ser um determinante social de saúde. Porque muitas vezes, quando se pensa em pessoas migrantes indígenas, se pensa um pouco desde a visão que o Brasil, as pessoas brasileiras têm sobre a questão indígena, que não é a mesma em Latinoamérica. No, en Brasil, medio que los indígenas no son brasileños, ¿no? Y en el resto de Latinoamérica, la población, ¿no? Indígena está en mayor proporción, y es otro tipo de discusiones también, ¿no? Entonces, acho que eso es importante también entender, porque no hay una... Quando falamos de população indígena migrante, não estamos falando de uma única realidade. E é difícil, às vezes, esses diálogos, porque a lente que se tem no Brasil é a lente que se usa para trabalhar com população indígena aldeada. Quando sabemos que, inclusive, tem muitos indígenas que eram aldeados e que, pelas questões econômicas, migraram, não, a lugares como São Paulo, por exemplo. Pode passar? Aí eu quis, como, não, trazer assim, os 3 grandes pontos, digamos, que nos vão atravessar em relação, quando falamos, em geral, de migração, mas quando falamos de saúde de imigrantes indígenas, que está a xenofobia, o racismo, a discriminação. Não, e no tema de racismo, é importante apontar que em todos estes anos, por exemplo, na questão que o Armis vai trazer, más inspirado en el movimiento de un colectivo argentino, que es la Identidad Marrón, y después otros colectivos también aquí van a, ¿no?, ayudar a sostener esa bandera. Es el tema de el IBGE, cómo nos clasificamos ahí. Eu não sou parda, mas tampoco puedo ser indígena, porque no tengo un raní, ¿no? Y justamente ya vemos en essas ferramentas de medição, que não tem espaço para nós, não? Porque a categoria parda também vai ser uma categoria que o movimento negro vai falar, a categoria parda também faz parte de nossa categoria, digamos. Então, as pessoas migrantes indígenas não podemos estar aí, aunque por muitos anos foi, e acho que em alguns poucos lugares ainda é orientado a que nos coloquemos como pardos. Isso invisibiliza nossa existência. E isso é muito problemático, porque se não temos dados quantificáveis, é difícil construir política pública. Somando o dado que pessoas migrantes no Brasil não temos direitos políticos, então nossa incidência política é, assim, mínima. Não? Então, eu escutava a Leane, não, dos espaços que foram a falar, e é isso. Somos migrantes, não temos direitos políticos, então vamos tocando portas, procurando uma boa alma
que quiere escuchar nuestras demandas, ¿no? Então, eu acho que isso é algo estrutural que não podemos perder de vista, quando estamos, inclusive, falando de acesso a direitos sociais, como é o tema da saúde, né? O tema da cidadania, pessoas migrantes, indígenas e pessoas migrantes, refugiados, não têm cidadania plena aqui no Brasil. E esse é um problema no acesso a direitos sociais, não é nessa luta de construção. Não? Então, quando falamos de racismo também, não é muito preciso, claro, onde entramos nessas políticas de combate ao racismo aqui no Brasil. Porque não tem tantas brechas. As brechas estamos criando o movimento social, indo aos espaços, a problematizar, a discutir. Bom, estamos aqui, porque o racismo não solamente, não que se fala também de colorismo, digamos, porque as nações indígenas têm fenotipos, o racismo também vai estar vinculado na roupa, na vestimenta, como trava o cabelo, a costumes, a diferentes fatores, não sei, que se vão ir entrelaçando também. Então, para nós é importante que isso se visibilize, porque isso afeta diretamente o tema da saúde, e o acesso à saúde de pessoas indígenas e migrantes. Não, em relação à discriminação, é assim como muito sabido, que pessoas migrantes são discriminadas. E agora, pessoas migrantes indígenas que trazem práticas, saberes, costumes diferentes, muito mais, não? Porque há uma falta de compreensão. Há uma demanda permanente de capacitação dos trabalhadores, porque entendemos que é possível que muitos desses trabalhadores não tenham ferramentas para lidar com essa diversidade. Isso é uma coisa. Mas também tem o tema da xenofobia, o tema do racismo, não? O racismo estrutural que se tem no Brasil, que são temas que afetam a saúde. Porque, às vezes, quando se fala, não sei, sobre saúde de imigrantes indígenas, eu sinto que esse tipo querem desconectar dos processos que já se tem aqui, porque nós chegamos a uma estrutura já de racismo, de discriminação, e entramos nessa roda. Nós não trouxemos isso, já estava aqui. Não? Então, eu acho que são elementos que são importantes de perceber. Pode passar? Estou tentando se correr. E eu acho que, como saídas, digamos, não? Esses três grandes núcleos de problema, digamos, eu enxergo, né, como ativista, como pesquisadora, ¿no? El tema de la construcción de políticas públicas, porque es cierto, ¿no?, que las políticas públicas precisan de un orçamento para su implementación, y ni sempre se tem esse orçamento, se tem que brigar por um orçamento. Porém, el conseguir construir essas políticas públicas significa que, em algum momento, elas vão começar a ser implementadas. Porque é isso, as políticas públicas são tem um tempo para ser implementadas, não é o tempo que nós precisamos, mas é importante essa construção e essa incidência de nós também como sujeitos políticos, aunque não tenhamos direitos políticos. Esse é o tema da autodeclaração também. No último censo, tivemos, né, a possibilidade dessa autodeclaração para pessoas indígenas migrantes, que acho que foi um avanço, foi muito interessante. Porém, é um problema, não? Quando essa autodeclaração é aceita e reconhecida em alguns espaços e em outros não. E sempre pensando no acesso a direitos sociais, não? E como nos colocam na situação de vulnerabilidade, que não se é reconhecida, não? Essa trajetória que trazemos. E nisso está vinculado, não, as práticas culturais, os saberes tradicionais, que também há um problema, não, porque sabemos que no Brasil tem a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, o PNASC, onde felizmente, bom, em teoria, a condição indígena vai se sobrepor, não, a de estrangeiro, mas que na implementação, dependendo do território, muda. Não? E na prática vemos que é como um arcabouço, assim, às vezes duro, assim, que não dá muito espaço para flexibilidade para a sua implementação,
en los diversos territorios. Sabemos que la puerta de entrada son las UBS, hay UBS que sí van a reconocer que você es indígena, pero por ejemplo en grandes centros urbanos como São Paulo, la Secretaría de Salud Indígena no está en contacto con esas UBS, ¿no? Entonces es un tema muy difícil de abordar en el acceso a ese derecho para que se contemple, ¿no? La diversidad que hay. Aí eu deixei três provocações aí que eu vou falar rapidamente. Pode passar. Mas com exemplos concretos, gente, né? Porque toda essa teoria está muito bem, mas tem coisas muito concretas que estamos vivendo. Né? Então, eu trouxe parto andino, que é um tema que eu pesquiso aqui no Brasil, que de fato foi a violência obstétrica contra pessoas migrantes, indígenas, que me fez fundar, ¿no?, o coletivo Equipe de Base Warmes, para essa denúncia também. Então, se vocês veem essa imagem, que é uma imagem del Parque Intercultural em Bolívia, ¿no?, de uma ONG espanhola, eles têm esse material acessível, depois vocês quiserem ver. Eu acho que, para pessoas que estão acostumadas à biomedicina, pode ser um pouco chocante, meio que não estou entendendo como está sendo esse parto. E é chocante porque, efetivamente, a saúde indígena não é solamente uma saúde do corpo, ou doença do corpo, não tem que ver com o espírito. Porque as cosmovisões andinas, as cosmovisões indígenas, vão entender que a saúde está relacionada também com o espírito. Que temos rituais, que são importantes, que temos alimentação vinculada, não? Que essas práticas têm a ver com nossa história, de onde nós estamos vindo, não? Então, aqui no Brasil, você tem a cesárea como bandeira. E povos indígenas, entendemos que o parto normal, natural, seria a via que queremos. Solamente que é uma luta, gente, para tentar conseguir isso. Você tem rituais com a placenta, não em todos os lugares entregam a placenta para você. Na cultura andina temos problema com o frio entrando no corpo. Aqui colocam uma bata e uma queixa das mulheres é que passam muito frio. E por Giovana, isso, pode 3 minutos, que foi o mesmo que eu dei para a Leana, então fica entre a gente. Tá bom. Tem, por exemplo, o sobreparto, que é uma doença que dá quando entra frio no corpo, que a biomedicina não reconhece, mas você tem mulheres doentes com isso. Pode passar. Ale, por favor, próximo slide. Obrigada. Por exemplo, em tema dos rituais tem tema da morte. Eu trouxe uma ilustração, não, de lo que é uma mesa, não, de ofrendas que se fazem para os mortos. Por exemplo, temos o tema da folha de coca, que é problemático, não, que é uma folha sagrada para nós e que não se entende isso no Brasil, que essa folha sagrada é importante para nossos rituais. E a coca não é cocaína, gente, por amor de Deus. Coca não é cocaína. A folha coca é uma folha sagrada, medicinal, de rituais, importantes para nós. Pode passar? E isso que eu falava para vocês, não? Porque a saúde indígena vai estar vinculada com rituais. Eu trouxe imagens, não, do Ano Novo Andino, digamos, que se faz aqui em São Paulo, né? Então, a saúde tem que ver com esses rituais, com essas ofrendas que vamos fazer na Pachamama, para que nosso raio, nossa alma estejam em equilíbrio. E são coisas que a biomedicina não vai reconhecer. Então, é importante, sim, não, reforçando o que Leandro trouxe, não, a mediação intercultural, a capacitação permanente, não, enxergar que dentro dos centros urbanos tem pessoas que vêm de outros países onde a questão indígena é muito diferente. Porque não adianta tentar tratar a questão de saúde indígena migrante com a óptica que é tratada aqui no Brasil, porque não funciona, nunca vai funcionar. Então, vamos ter que abrir o diálogo e entender que há outras formas de organização e que a colonização, não, a invasão e o saqueio foi diferente. Nos diferentes países foi diferente essas coisas que se deram. Então, eu queria trazer isso para vocês. Foi uma pincelada, assim, eu quis fazer uma trilha
Solamente para dizer que aqui no Brasil temos uma construção e ainda um longo caminho para seguir. Pati, obrigada. Giovana, muito obrigado. Desculpa eu ser o chato aí do tempo, mas obrigado pelo esforço aí de enxergar bem aí a sua fala. Então, seguindo, né, com as apresentações da mesa, eu vou chamar a professora Leane Moreira. Ela é doutora em Antropologia Social, docente do Departamento de Estudos Latino-Americanos, ela ICS, da Universidade de Brasília, compõe a Comissão de Assuntos Indígenas CAI, da Associação Brasileira de Antropologia, vice-coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade de Brasília, também coordenadora do Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas da UNB, e integra a coordenação do Fórum Memória, Verdade e Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas. Então, professor, um prazer tê-la aqui, aí complementando essas grandes falas da Leane e da Giovana, e pode falar aí, então. 15 minutinhos e mais que deu menos. Vou tentar não passar dos 15 minutos. Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Uma das razões de estar aqui é porque eu fui professora antes na Federal de Roraima, e quando eu estava lá, foram os anos da chegada, sobretudo também tudo uma chamada. Eu estou no telefone, gente, porque caiu aqui no meu computador. E então, desde final de 2016, eu tenho acompanhado mais particularmente a questão do usuário, né? E vou fazer uma fala, eu não preparei slides, vou meio ler e comentar aqui alguns pontos, justamente que eu acho que dialoga bem com o que a Giovana e a Leane trouxeram, que é a estrutura da política de atendimento, e minha fala vai estar muito mais ligada à questão indígena, que é onde eu consigo fazer alguma reflexão relacionada ao tema da migração, né? Bom, no Brasil nós temos o SUS, que é esse acesso universal, que é nossa obrigação defendê-los todos os dias, né, do jeito que vai as coisas, e dentro desse Sistema Único de Saúde tem o subsistema de saúde indígena. E ele tem uma estrutura que já foi nomeada aqui pela Giovana, que ele foi pensado, primeiro é importante a gente saber, essa luta, seja do SUS como do subsistema de saúde, a política nacional para atenção à saúde indígena, ela, depois os distritos sanitários, ela inicia nos anos 90. Nos anos 90, aqui no Brasil, então pós-constituinte, nós não tínhamos nem ainda dados confiáveis sobre a presença indígena do Brasil. Quanto eram, onde estavam, onde viviam, e isso meio que cria uma marca, né? A marca é os indígenas, como a Giovana falou, aldeados, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas é a palavra que a gente às vezes vai encontrar nos documentos das conferências nacionais de saúde indígena, né? Então a política vai sendo pensada a partir dos povos indígenas que estavam em territórios, em vias de demarcação. O primeiro distrito é o distrito Yanomami, né, que está naquela fase muito parecida com a atual, de grande invasão garimpeira, e vem a demarcação e homologação daquela terra indígena. Então, isso marca a estrutura da política e do acesso à saúde indígena no Brasil, né? Não vou falar como era antes, senão não vai dar tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que perdem desse acesso a essa estrutura de como foi pensada a política de saúde indígena no Brasil, todos os indígenas que não estão justamente nas terras indígenas. E isso se soma aos indígenas do fluxo migratório, seja ele boliviano, do Paraguai, da Bolívia e da Venezuela, agora com um número bastante expressivo, né? Então, estar fora dessa estrutura não é apenas não ter acesso à saúde, aos recursos de um hospital, a uma consulta, mas é não ter acesso ao que essa política tem de melhor,
ou que ela se propôs de melhor, né? Que é toda essa questão que a Joana traz, a Liane também trouxe, do diálogo com os especialistas, das intersecções entre vários sistemas de saúde e cuidado que todos os povos indígenas têm aqui no Brasil. Então, esse é um primeiro problema que a gente tem, que está na pauta do movimento indígena brasileiro, está na falta do movimento dos indígenas, sobre a Leane mesmo falou, né, das reivindicações dele, e é um tema que aparece nas conferências nacionais de saúde indígena, que é importante a gente dizer. E os dados do IBGE, eu queria trazer aqui só alguns dados que é importante para essa discussão. Em 22, a gente descobre que nós temos 1.700.000 pessoas indígenas no nosso país. 56% dessas pessoas têm menos de 30 anos. A mais de 50% estão na região do norte do Brasil, na Amazônia, sobretudo, né? E ali também onde está a maioria dos Suarau, Enepá, Iacarina, etc., Pemon, é uma grande área de transfronteiriça também, né? E mais de 63% desses indígenas estão vivendo fora das serras indígenas. Então, esse dado, ele é assim, flagrante com a política que a gente tem, que deveria ser uma das melhores políticas, que é justamente essa de atenção à saúde dos povos indígenas, que se propôs desde o início, lá nos anos 90, toda a história, a discussão dessa política, era pensando na questão da interculturalidade, da intermedicina, de conhecimentos especializados de cada povo, como que isso parte da moradia, onde eles estão vivendo, dos territórios, e como isso pode se conectar numa estrutura de média e alta complexidade, como eles chamam, né? Então, estar fora dessa estrutura, dessa política, é um preço muito alto que pagam os indígenas, né? A Joana falou da questão do parto, por exemplo. Uma política, por exemplo, em alguns estados se conseguiu, via distrito sanitário indígena, é justamente a questão da placenta. Tem alguns lugares que se devolve a placenta, porque essas mulheres precisam disso, porque isso tem um valor relacionado à vida, à saúde do bebê, e da mãe e do pai dessa criança. Então, há lugares que isso é um direito fundamental, né? Não é um direito menor em relação à saúde, mas isso está restrito àquelas pessoas que têm acesso a essa política de atenção à saúde indígena, né? Então, a gente vai percebendo, e aqui eu lembro também muito do período da pandemia, que eu acho que é uma lição que a gente deve lembrar. A decisão na pandemia de que os indígenas, a população indígena, deveria estar no grupo prioritário para a vacina, era uma decisão muito fundada na biomedicina. Quer dizer, os povos indígenas têm uma questão em relação aos anticorpos e eles precisam estar no grupo prioritário de acesso à vacina. Isso foi um consenso, todos os médicos, todas as instâncias de saúde, a OMS, declararam que eles tinham que estar no grupo prioritário. Mas, para os indígenas, o Arau, que eu acompanhei de perto em algumas cidades, o acesso a essa vacina só se deu por pressões locais. Ele não foi efetivado, né? E o critério não era nacionalidades, nunca foi nacionalidade. Ele só estava no grupo prioritário por uma questão de saúde biológica da biomedicina, nem era da questão da interculturalidade, né? Então, a pandemia, eu acho que deixou essa lição para nós, o quanto é difícil ser indígena e não estar contemplado nesse desenho dessa política de um acesso a uma política de saúde mais aberta, democrática, intercultural, de respeito aos outros sistemas de saúde, de cuidado, aos especialistas, etc. Então, o desafio, eu acho, e a Leane acho que trouxe muito isso na fala dela, é também chegar num outro país, além da lei, da segurança, da xenofobia,
tudo isso que vocês estão trazendo que é fundamental, é conhecer a estrutura de direito do país, né? Então, a saúde, ela tem um desenho muito específico aqui no Brasil, né? E que eu acho que isso, o fato dos Warau estarem, sobretudo na questão dos espaços urbanos, traz um grande diálogo importante com o movimento indígena, que é uma ocasião que eu acho que precisa ser bem explorada. E do ponto de vista internacional, legal, muitas leis que o Brasil é signatário, como o direito à consulta, como o direito de ser reconhecido como povo, de respeito à sua língua, todos os indígenas, independente de nascerem ou não no Brasil, como são tratados internacionais, deveriam ser respeitados aqui no Brasil. Então, realmente, a gente vive nessa estrutura de política pública bem desenhada, que exclui, inclusive, os indígenas brasileiros, né? E esse precisa conhecer, né? Precisa entender dessa política, precisa ter aliados junto ao movimento indígena no Brasil, para que se consiga abrir o maior acesso possível a essa política intercultural dentro da saúde, etc., etc., né? Eu acho que uma outra questão importante, e vai ficando cada vez mais claro os desafios disso, né? Um desafio que é pagado com vida. O Andrés trouxe aqui no início, né? Os Waraus, e não só os Warau, mas são muitas mortes que poderiam ser tratadas, né? Muitas mortes de criança. A gente sabe, o Estado brasileiro sabe da questão da tuberculose, que é uma questão que vem já da Venezuela, assim como a AIDS, que a Eliane trouxe aqui, né? Tem que ter uma política que atenda esses tratamentos e integre a mobilidade do usuário, né? Porque e vive sempre essa... é impressionante isso, né? A saúde, ela sempre culpabiliza. O indígena não ficou no local, ele não fez o tratamento, a gente tinha um remédio, mas eles não respeitaram o tratamento. Então, ela não integra os princípios que estão na lei Arouca, lá dos distritos, na política do atendimento à saúde indígena. Então, é fundamental abrir essa política para os indígenas que não estão apenas em territórios homologados, etc., né? Então, acho que são esses os pontos que eu queria trazer, indicando que a perda, o fato de não ter acesso a essa estrutura é pago com vidas, né? E é um tema importantíssimo não só para os indígenas migrantes, mas para esses mais de 63% de indígenas que vivem em contexto urbano, né? Então, acho que isso é um problema, mas também é uma ocasião, e eu acho que o movimento indígena dos migrantes tem conseguido, de fazer esse diálogo com os indígenas brasileiros, se a gente quiser definir dessa forma, que também enfrentam a questão de moradia, né, acesso à educação, respeito às línguas, porque o risco maior, eu acho que isso a gente não pode perder de vista, e o Estado tem que ser provocado, da sua responsabilidade nisso, na questão da omissão a um direito fundamental, que é de permanecer como um povo, né? Não só como a língua, mas questionar as políticas que a gente tem de abrigos, né? Que seria um outro tema, talvez, de outra live, de outro encontro da saúde, porque tudo isso está muito interligado. É isso. Obrigada. Certo, Eliane, muito obrigado. Você trouxe alguns elementos bem interessantes ligados a essa problemática, né, de urbano e aldeado, né, o rural e o urbano, e ao subsistema de saúde indígena, né, que afeta tanto os indígenas brasileiros quanto os indígenas migrantes, né. Então, acho que aí vão se desprendendo vários temas para nossa discussão aqui, mas agora vou dar a palavra para a Ângela. Ângela, ela é professora antropóloga colombiana, né, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem formação em antropologia pela Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá, mestrado em antropologia e etnologia pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais na França,
e doutorado na antropologia pelo PPGAS, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro. Pesquisa sobre fronteiras da nação, classe, raça e gênero, práticas de Estado, produção social das desigualdades, migrações, deslocamentos e humanitarismo. Então, fechando essa primeira parte de falas, passo a palavra para a Ângela. Ângela, obrigado. Obrigada, Andrés. Boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Eu queria agradecer muito o convite e o trabalho grande que faz a Alexandra aqui na FENAME. Agradecer também ao Andrés pela organização da mesa junto com o Alexandre. E agradecer muito, né? É muito bom escutar a Leane, a Giovana, a Elaine. Eu acho que depois da fala delas três, o que eu posso fazer mais é contribuir, né, assim, com novos elementos e um pouco reforçar algumas coisas que eu acho que estão, enfim, que coincidiram, né, com os elementos que eu tinha pensado para colocar essa noite com vocês. Então, também cumprimento as pessoas que estão acompanhando, inclusive amigas queridas que estão aqui, nos ouvindo. Então, uma primeira coisa que, bom, eu trabalho com populações migrantes, especialmente pensado no conflito e êxodo colombiano, mas depois terminei trabalhando com outros tipos de mobilidade, e a gente acompanhou a chegada, né, das populações e vários grupos de origem guaral no Nordeste brasileiro, num projeto que envolveu outras universidades, e que a nossa primeira atuação nem foi uma atuação de pesquisa, foi uma atuação solidária a pedido das próprias lideranças indígenas, que foi se desdobrando tanto em pesquisa, como em projetos de intervenção, de ação, trabalho com o governo, enfim, várias frentes de trabalho. Então, a gente trabalhou durante vários anos junto a vários grupos que chegaram cá, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, e depois, enfim, eu me afastei durante um ano, né, por uma licença de capacitação da universidade. Então, o que eu trago talvez não seja não são definitivamente dados mais recentes, mas enfim, algumas ponderações gerais sobre o que a gente encontrou, né. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é realmente pensar em uma das abordagens possíveis, que foi exatamente a que a Elaine trouxe para nós, né? Ou seja, uma abordagem que considere, quando eu falo dessa abordagem, não estou querendo dizer que elas sejam excludentes, né? Ou uma coisa ou a outra. Estou pensando de várias formas em que a gente pode ir compondo uma visão complexa do assunto. E um dos elementos, evidentemente, que a gente está falando, pelo menos nessa mesa, de populações indígenas, ou seja, na organização social de vários dos países latino-americanos, há uma diferenciação étnica que reconhece direitos diferenciados, mas reconhece não apenas pela organização política, né? Reconhece porque houve uma luta para a valorização, reconhecimento, respeito de diferenças que são importantes na forma de ver o mundo, nas diferenças culturais e por aí vai. Então, a gente tem que, me parece, pensar que devemos e ainda estamos em dívida com as populações guaral, entre outras populações indígenas. Não estou falando do caso guaral porque é o caso com que eu trabalhei, mas eu acho que algumas das coisas que eu falo aplicam para outros grupos, que é o fato de que são grupos que têm sistemas específicos de valores, de formas de ver o mundo, saberes, cosmovisões, para resumir de alguma maneira mais simples, né? E que muitas vezes no Brasil, como em outros países da América Latina, sabemos pouco sobre essas populações, especialmente quando elas são migrantes, ou seja, um trabalho na etnologia indígena e no trabalho permanente de luta das populações indígenas em essa articulação, por exemplo, com a CESAI, com os sistemas indígenas de saúde, para que esses saberes sejam respeitados. No caso dos migrantes ou refugiados indígenas, a gente sabe pouquíssimo e sempre, na maioria das vezes, chega numa situação emergencial em que as ações se orientam mais a resolver o básico com que a gente tem, e há pouco fôlego, quer dizer, e há pouca... há uma necessidade de um trabalho de fôlego que demora mais, né, para fazer essa mediação que a Giovana chamava atenção, entender como são esses sistemas, do que precisariam, o que seriam as demandas concretas que podem ser feitas, né. Então,
há uma necessidade de conhecimento, né, sobre os grupos e da produção dos grupos sobre os seus próprios conhecimentos, há uma necessidade de reconhecimento dessas formas diferenciadas, específicas de ver o mundo, e há também uma necessidade, que o que a Elaine estava falando, que é a necessidade de pensar como se dá essa implementação. Então, vai ser efetivamente dentro, evidentemente, né, o que eu defendo, pelo menos dentro do SUS, mas dentro desse subsistema de saúde indígena, isso seria para todo mundo, ou seja, há um desafio para a gente pensar como seria, então, essa implementação adequada, né? E a resposta, eu acho que a gente converge em que tem que ter um sistema público sensível, cada vez mais amplo e fortalecido. Mas eu acho que também é fundamental entender que mesmo com, por exemplo, com os grupos Guarau, mesmo que a gente esteja falando de grupos que compartilham do que eu estou chamando aqui toscamente de uma cosmovisão, também a gente está perante de grupos muito diferentes, realidades muito diferentes dentro desses grupos, né? Uma certa homogeneização que se dá por parte das pessoas que estão na ponta das políticas públicas, que querem tratar todo mundo igual, ou acham que todo mundo pensa a mesma coisa porque é de um grupo indígena, né? Ou pior, porque todos são indígenas, então todos os indígenas latino-americanos deveriam se comportar da mesma maneira, ou são a mesma coisa. Então, a gente tem grupos que foram urbanizados há muito mais tempo, por exemplo, que tem uma história de urbanização que não se limita à crise contemporânea da Venezuela, tem necessidades e desejos diferentes nas pessoas, e não apenas, por exemplo, porque há grupos, como a Leane muito bem explicou, contou para a gente, porque vem de comunidades diferentes, porque habitam territórios diferentes, tem formas de organização política de parentesco diferente, mas porque dentro dos mesmos grupos há, assim, há desejos, há projetos de futuro muito diferentes, a depender da idade, das relações que vão tecendo na migração. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que também, além dessa necessidade de pensarmos o mecanismo de implementação e a defesa do sistema público de saúde dentro do SUS e do SUAS, pensar uma reestruturação, por exemplo, do subsistema de saúde indígena, que entenda também essas novas realidades, não apenas rurais, que estão marcadas pela mobilidade e tal. A gente também tem que pensar, não, e utilizar o que já existe em termos, por exemplo, de políticas diferenciadas por gênero, por idade, né, por outros marcadores que precisam ser considerados para entender que a saúde não está apenas associada, né, a gente tem que voltar às definições básicas da OMS, né, a saúde não é apenas ausência de doença, mas, ou não é apenas definida por um vínculo efetivo ou não com sistemas biomédicos, mas, né, por um complexo estado de bem-estar, e esse bem-estar vai ter que ser definido e está sendo redefinido, tem a ver com o trabalho, tem a ver com as condições de vida, tem a ver com a possibilidade de uma vida digna no sentido mais amplo, né? Eu estou mal resumindo debates importantes, desculpe, mas tentando me manter dentro dos meus 15 minutos. Eu acho que o outro olhar complementar, né, além de pensar a especificidade indígena e as especificidades dos indígenas dentro dessa ênfase no caráter indígena e étnico, é o fato de levar a sério o que significa ser migrante. E esse ser migrante, há claro, uma modificação, por exemplo, com a migração de sistemas próprios de organização social, a reorganização do sistema de parentesco, há uma necessidade de remapear, né, fazer um mapeamento diferente de cosmologias, uma reorganização que muitas vezes, como falou a Leane, pode ser produtiva e até avaliada positivamente, por exemplo, como o protagonismo da liderança, do liderazgo indígena, né, da atividade das mulheres muito mais reconhecida. Então, não se trata de um saudocismo da tradição, né, que tudo esteja sendo lido em chave de se perdeu alguma coisa, mas a gente também reconhece que, embora a capacidade criativa das pessoas na migração exista, há sim um evento traumático que é a perda do território e a maioria dos deslocamentos provocados por uma incapacidade estatal de permitir a permanência das pessoas nos territórios, muitas vezes por uma expulsão violenta dos territórios que estão sendo tomados para o benefício
ou de megaprojetos, ou do enriquecimento de poucas elites transnacionais na exploração de recursos e por aí vai, né? Então, nessa vulnerabilidade é que a gente identifica também muitos das doenças que estão associadas a essa mobilidade, não apenas comunidades, grupos ou pessoas indígenas que saem dos territórios, mas também das mobilidades de muitos outros grupos que chegam nos territórios, né? Então, epidemia de cólera, epidemia de HIV, epidemia de tuberculose, de sarampo, no caso dos Guarau, por exemplo, estão historicamente associadas ao movimento de pessoas de fora dos territórios que vão para os territórios, invadem, né, de alguma maneira, os territórios e terminam forçando a saída de muitas pessoas. Então, a mobilidade não é apenas essa mobilidade que a gente está, vamos dizer, não é somente dos migrantes, né, organizados identitariamente ou coletivamente dentro de lutas transversais, mas também dizer um entendimento do território, né, dos diferentes grupos que disputam essa permanência. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que a gente tem, sim, claro, além dessas outras doenças e outras afetações do território, né, que se afeta a alimentação, que se afeta a vida como ela era conhecida, a possibilidade da construção dos conhecimentos, da transmissão de conhecimento sobre múltiplas formas de vida, inclusive técnicas, né, de sobrevivência, de pesca, de outras coisas. A gente também tem vamos dizer, as doenças próprias do caminho, né? Há uma exposição impressionante, por exemplo, ao sol, há uma exposição, no caso Guarau especificamente, né? O caso que eu estou utilizando, né? Porque que eu conheço, o longo caminho feito através de meios próprios, né, financiamento, que expõe eles, né, também à fome, ao sol, à malnutrição, né, ao consumo excessivo, por exemplo, de alguns alimentos ultraprocessados. Então, tudo isso vai acumulando também uma marca muito forte nos corpos, assim, uma marca dessa migração precarizada nos corpos vai se acumulando, e a gente está vamos dizer, no momento em que essas doenças que vão se associando se juntam com uma precarização no país de acolhida, né? Eu concordo plenamente com a Giovana, que a gente está numa leitura muito racializada e muito racista das populações migrantes, especialmente das populações migrantes indígenas, e há uma culpabilização da sua própria saúde, supostamente por uma forma descuidada, né, de lidar com ela, que é uma leitura também informada por estereótipos que afetam a leitura das populações indígenas, afetam as populações indígenas, mas também por uma situação geral de como a pobreza, assim, de como a precarização como processo, né, como proposta, como projeto político, faz com que muitas populações nacionais imigrantes estejam cada vez com mais dificuldades de ter acesso de qualidade aos sistemas existentes, os sistemas de saúde existentes, né? Então, no caso Guarau, além da tuberculose que vocês já mencionaram, então não vou me deter, há uma coisa que portável, né, e aqui não há diagnóstico temporário de câncer, não há diagnóstico temporário, né? Então, quando as pessoas descobrem, os cânceres já costumam estar muito avançados, né, estadios que não, enfim, que não são reativos aos tratamentos, que tensionam muitíssimas relações já tensas entre as pessoas, né, que são, por exemplo, conhecidas pelos grupos porque poderiam causar a doença, então tensionam as relações sociais entre os grupos e possibilitam um tratamento adequado, né? Então há estou citando esse caso porque ele mostra como não há um cumprimento básico da medicina preventiva, né, das análises básicas para um diagnóstico temprano de doenças, que também pode ser, para não ficarmos apenas nas doenças básicas que são evitáveis, né, e concordo que a gente fica com muita raiva quando alguém morre porque tem parásito, sabe? Uma coisa que dá, que tem o sarampo, coisas que não deveriam acontecer, mas inclusive a gente tem no Brasil tecnologia para fazer um diagnóstico adequado de doenças mais complicadas, e isso também não está sendo feito, né? Eu acho que é um filtro de classe muito claro, né? Um filtro também racista que a gente tem que pensar. E para não falar também da saúde sexual e reprodutiva, que no caso, por exemplo, do que a gente acompanhou com as populações Guarau, é uma preocupação absolutamente reprodutiva, não tem nada
nada de saúde sexual na abordagem que fazem das mulheres, né? A preocupação da maioria das equipes de saúde é as mulheres não se reproduzirem, né? Quase que uma saúde não reprodutiva. E isso fala, evidentemente, para quem acompanha os debates sobre nação, sobre racismo e tal, sobre uma preocupação de quais seria, né, esse futuro e esses filhos desejados da nação. Então, a gente está também com muitas dificuldades para pensar para além apenas do atendimento no momento reprodutivo, que olha lá, muitas vezes nem isso é conseguido, é muita dificuldade, e além disso, claro, a gente tem a dificuldade com a língua. Mas aí, para ir, não sei como que eu estou de tempo, mas aí para tentar ir fechando algumas ideias, o terceiro foco, né, além de pensar as pessoas como indígenas, as pessoas também como migrantes, eu acho que o terceiro foco nas abordagens que eu penso que vale a pena levar em consideração nessa conversa, não o que é particular, ou seja, não a particularidade, a especificidade de serem migrantes, ou a especificidade de serem indígenas, mas irmos para a necessária lembrança do que são os mecanismos universais de saúde e previdência no Brasil. Eu concordo plenamente com que isso foi uma luta fundamental, a Elaine chamou a atenção muito sobre o SUS e o SUAS, e eu acho que essa é uma conquista dos movimentos sociais que é fundamental. Então, se me perguntam qual seria uma política pública para migrantes, o fortalecimento do SUS e do SUAS, mesmo que não seja apenas pensado na saúde indígena, né? A gente precisa de mecanismos de saúde universais que cada vez sejam mais abrangentes. Então, por exemplo, uma luta contra a privatização paulatina que está se dando, né, através das organizações de saúde, né? Uma luta contra essa privatização, uma luta pela estabilidade e formação contínua das equipes médicas, né, de atendimento social no geral, é fundamental. Se a gente, por exemplo, cria mecanismos de sensibilização, a gente criou algumas coisas, né, cartilhas, mecanismos trilíngues para que fossem os médicos que sabem ler, que fizessem um esforço de falar em espanhol ou em guarau com os indígenas, a gente não consegue manter isso se a cada 3 meses as equipes das UBS são outras, né, ou se os próprios indígenas não têm estabilidade na moradia e são levados de um lugar para o outro a cada 3 meses, né? Ângela, 2 minutos. Perfeito, Andrés. Então, o que eu estou chamando a atenção é que, eu acho que nisso coincidimos muito, Alexandre tem escrito sobre isso, né? Não há contradição entre o universalismo do SUS e do SUAS e a necessária inclusão das políticas diferenciais entre os processos de atendimento e de promoção da saúde. Então, eu queria reiterar apenas, para finalizar, que pode ser, claro, dentro da política específica da CISAI ou da saúde indígena no geral, inclusive, né, chamando atenção para que as lideranças indígenas, sejam guarau, sejam de outros grupos, façam parte da promoção, né, e da reestruturação dessa política, mas eu acho que a ideia de evitar a competição de recursos escassos entre grupos precarizados é fundamental, né? A gente começou, antes de abrirmos, né, a sala para todo mundo, a gente estava comentando isso a respeito das políticas de educação, numa conversa informal aqui com os colegas que organizaram a mesa. Então, acho que essa é uma leitura que a gente precisa fazer para todas as políticas públicas, né? Então, não podemos pensar que há uma competição entre nacionais e estrangeiros para as práticas de saúde, né? A fronteira do nós pode ser redefinida, somos nós que definimos a fronteira do nós, e esse nós pode ser ampliado, porque entre mais forte seja o sistema de saúde, entre mais capacidade de atendimento tenha para todo mundo, o benefício vai ser tanto para migrantes quanto para nacionais, né? Então, isso de que são os migrantes, os que estão acabando com os recursos, não é verdade, né? Se a gente olha com cuidado a distribuição do dinheiro público no Brasil, não é aí que está a sangria, né, do dinheiro público. Então, uma lembrança de que a gente não caia na competição por recursos escassos e fortaleça os sistemas públicos do SUS e o SUAS, e os sistemas públicos no geral, que são a garantia de que para todos, incluindo migrantes, haverá uma possibilidade mais digna para a vida, né? Então, finalizo por aí, eu sei que eu corri, mas era pelo menos um pouco isso que eu queria dizer. E obrigada de novo. Certo, Ângela, muito obrigado. Bom ter todas essas perspectivas que você traz e como termina a sua fala, realmente que, às vezes, a gente termina
disputando entre subalternizados, né? Realmente é muito importante a gente deixar de hierarquizar realmente os recursos e ver como é que a gente se junta nessa luta, né? Então, gente, não, agradecer a cada uma de vocês, retomo aquilo que eu falei na apresentação, de como a presença dessas 4 mulheres cujas trajetórias fazem parte da militância, da organização e do acompanhamento também, inclusive desde a academia, né, tipo, iria enriquecer esse debate, então eu fico muito feliz e me sinto muito honrado de estar moderando essa mesa aqui, e a gente está retomando desde o observatório esses diálogos em saúde e imigração com esse tema de saúde de imigração indígena. Então, agradecer, né, muitas coisas que foram faladas da parte da Giovana, ligado a esse acúmulo de luta, o que nos estão faltando são leis, né, a gente percebeu que realmente tem um acúmulo de luta bem grande, né. A Leane trouxe, e tanto também a Giovana, suas experiências ligadas já com essas particularidades, né, indígenas, cada uma desde seu lugar, né. Então, acho que foi umas falas muito potentes ligadas a conhecer essas especificidades de como a biomedicina não reconhece essas outras percepções ou concepções da saúde e cura. Então, acho que foi muito, muito importante. E a professora Alaine, né, que dá esse apanhado sobre o sistema de saúde indígena em menos de 15 minutos, mas que realmente, para nível internacional, acho que uma referência importante, e aí eu trago a fala que traz a Ângela no final, né, que eu acho que a gente tem que aproveitar isso no Brasil, a gente que vem de outros países vê como muitas vezes nem sequer existe esse subsistema ou essa política tão estruturada, então acho que uma ferramenta finalmente jurídica de embate e de luta que a gente tem que seguir, enfim, procurando que seja implementada, né, nessas diferentes camadas de raça, etnia, nação também, né, e de classe. Então, só aqui rapidinho, vou fazer algumas perguntas para vocês, eu acho que a gente poderia manter a mesma ordem que a gente teve, e aí, para a Leane, queria trazer uma pergunta, assim, bem particular da experiência dela e em articulação com os outros grupos étnicos que estão lá no norte, que ela trouxe, em EPAN, né, os Carim, né, enfim, um pouco, é reconhecível a necessidade dos mediadores culturais, né, na prática, é uma demanda, a gente precisa de guisidatos, que são os curandeiros, precisa das mulheres, né, dentro desses espaços da mediação na saúde, no sistema SUS, né? Mas qual seria essa experiência, digamos, Leane, de que ainda isso não tenha sido institucionalizado no SUS? Se tu poderia contar o que tem sido feito allá, quais são os principais entraves lá na região norte e que caminhos de luta vocês têm construído para superar isso, né? E trazer um pouco essa discussão que vocês têm entre povos, entre o próprio povo guarau, nessas heterogeneidades ligado a, digamos, essa necessidade de institucionalizar os mediadores culturais, né? Acho que isso é uma realidade em muitos estados, aqui a gente também na Paraíba tem o mesmo problema, então queria que Eliane falasse um pouco dessas experiências concretas nessa pauta dos mediadores culturais na região norte. Para Giovana, ela trouxe vários elementos muito interessantes para a nossa discussão, mas particularmente ela falou sobre essas dificuldades nas categorias de reconhecimento do IBGE, né? Que é um problema, inclusive, de nossos estados-nação em Latinoamérica, né? Como esses recortes de reconhecimento criam hierarquizações entre povos subalternizados historicamente, né? Que quando se dá no contexto da migração, ainda ele se coloca com uma urgência mais forte. Então, a Giovana, ela falou que tinha um enquadramento das pessoas quechua como pardas, e já é problemática, inclusive, entre os povos negros, às vezes, essa categoria de negro e pardo, né? Em alguns debates isso aparece. Então, eu queria saber um pouco, na experiência da trajetória migratória, Giovana, e dentro, digamos, do próprio grupo étnico quechua, como é que tem sido ou como que essas categorias de classificação no Brasil, né, de reconhecimento identitário, afetam o reconhecimento enquanto indígenas e quais são os efeitos disso nos acessos ao serviço à saúde. Então, queria saber um pouco esse processo também que vocês, como grupo,
tem levado na frente nesse reconhecimento, e porque, inclusive, conversando com a Alexandra, a gente falava que essa discussão, pelo menos eu, na minha experiência, começou a aparecer com os Guarau, né? Mas você já está aqui há muito tempo e a gente sabe que tem, em lugares fronteiriços, outras migrações indígenas de há muito tempo. É um debate que já vem em tempo. Então, aí, se você pudesse trazer essa experiência e isso ligado a esses efeitos de no acesso aos serviços à saúde, seria interessante. Para a professora Elaine, né? Enfim, ela fala assim um pouco trazendo essa cronologia das questões do subsistema do DICEI, né, do Distrito Especial de Saúde Indígena, né, e aí se você poderia trazer uns exemplos concretos sobre essas dificuldades causadas por essa distinção, né, que seria a distinção entre urbano e rural. Eu acho que, inclusive, a antropologia tem uma responsabilidade grande de criar esses estereotipos, né, então, um pouco nessa experiência, assim, de você, porque a gente faz um laudo para dizer que um povo existe, né? Mas, às vezes, que a gente cria essa ideia de indígena aldeado, que está confinado, né? Que é exclusivo rural, mas a prática nos mostra que tem uma grande porcentagem de indígenas que estão em lugares urbanos. Então, tipo, se você poderia trazer exemplos dessas dificuldades e se há existido alguma discussão, inclusive no governo atual, sobre esse tema para qualificar esse debate, né? Se você conhece na sua experiência. E, por fim, para a Ângela, né? Das diferentes coisas que você trouxe, eu gostei muito dessa última parte que você colocou, mas, assim, particularmente, você trouxe essa questão da heterogeneidade, né, entre os próprios povos indígenas, né, e que tende a se homogeneizar. E uma vez mais, às vezes, a gente, desde a academia, ou desde os trabalhos técnicos, não é cuidadoso em reconhecer essa heterogeneidade, né. Então, são experiências diferentes, né, cada um tem uns desejos diferentes, tem uns processos diferentes, tem línguas diferentes. Então, como essas diferentes formas de ver o mundo, né, dos diferentes grupos étnicos, nesse caso migrantes, né, podem ser considerados de maneira significativa a nível de política pública, né? Não é o único de reconhecimento, mas pensando exclusivamente na política pública. Você acha que o Estado, enfim, e isso que a gente chama Estado, de estrutura, tal, tem a capacidade de fazer políticas que não tratam todos como iguais, como você disse, né? Então, um pouco ampliar esse debate. Eram algumas perguntas, vocês vão ter 5 minutos cada uma, gente, eu sei que são perguntas muito aprofundadas, mas vamos tentar, eu aviso 5 minutos, acho que a gente dá 1 minuto mais para encerrar a ideia, e é isso, gente. Então, a gente mantém a mesma ordem, né? Pode ser, Alexandre? Certo, Leane. Então, se tu puder responder, agora a palavra é contigo, mulher. Bom, aqui no estado de Roraima, temos uma realidade muito difícil, porque, assim, em meio da convivência que eu tenho, né, a oportunidade de compartilhar com outros povos indígenas brasileiros, eles falam que o estado de Roraima é um estado muito racista. Então, isso não é diferente para nós que somos povos indígenas em deslocamento forçado ou imigração e refúgio. Em termos de contratações de mediadores culturais pelo sistema de saúde, a gente não tem até agora. Inclusive, dentro das discussões de políticas públicas a nível do Estado, de Roraima, quando a gente fala sobre a possibilidade de contratações de mediadores culturais, intérpretes e tradutores indígenas de diferentes povos, eles acham que essa experiência é impossível, é muito difícil, e que seria uma prática que o Estado não pode, de alguma forma, contratar a pessoas que tenham nacionalidade que não são brasileiros, estrangeiros. E quando eles respondem dessa forma, se posicionam dessa forma, eu sempre coloco como exemplo a contratação por um tempo muito curto de mediadores culturais que tiveram em João Pessoa, em Paraíba, por exemplo. Quando eles falam que é impossível, eu acho que tem experiência no nível de Brasil,
que de alguma forma pode ser trazida como uma boa prática e que o Estado possa reconhecer e contratar a mediadores culturais em termos de saúde. Agora, também é importante reconhecer que dentro das agências das Nações Unidas, tanto UNFA ha contratado mediadores indígenas, mulheres guarau, que han apoyado en palestras, charlas, na língua, tanto espanhol e idioma guarau, cariña, ñepá. Tem sido experiência muito positiva a presença dela dentro desses espaços de formações, sobretudo para mulheres, em termos de saúde sexual e reprodutiva. Tem também dentro da OIM, tem contratações de mulheres Taurepã, que apoyan en Pacaraima también, en la lengua, en la mediación cultural, entonces las están allí. Y sé que tengo organizaciones que trabajan directamente dentro de los abrigos, que también tienen contratado por periodos determinados a intérpretes y traductores indígenas. Mas así, oficialmente, como política pública no nível de Estado, a gente não tem contratações de mediadores, tradutores e intérpretes indígenas de nenhum pueblo. E também lembrei agora que o Ministério de Cidadania, o MDS, tem contratado a indígena Guarau e um Enhepá para atendimento de população migrante de forma geral dentro de Petri, que é o senhor Abigail Reynosa e o senhor Alberto Pérez Topogo Enhepá, o professor. É isso. Certo, Leane, obrigado. Giovana? Obrigado, eu vou tentar responder. Olha, eu acho que a problemática, ¿no?, que apunto a trazer los dados del IBGE es que es como deixa invisível, ¿no?, nossa presença, há uma ausência de dados, ¿no? Então, se não houvesse, não tem essa, digamos, os dados de quantas pessoas migrantes indígenas tem, então isso quer dizer que na organização de como vão a dar o serviço, não vai ser contemplado, por exemplo, uma capacitação com um enfoque intercultural a esses trabalhadores nesse equipamento de saúde, né? E isso é um problema porque as pessoas imigrantes indígenas vão aos postos de saúde, elas não são reconhecidas como indígenas, suas práticas, saberes não são reconhecidos, então, e además, não, temos esses fatores de racismo, xenofobia, que fazem que as pessoas deixem de ir ao SUS, porque então é discriminado, porque então sofre um tipo de violência, porque não entendem o que estou fazendo, ou porque brigam com eles por estar usando, não sei, ungüentos, ou estar usando algum tipo de chá, não? Então, por um lado, você vai ter uma falta de dados, deixa invisível, e por outro também, uma consequência é que essas pessoas deixam de ir, não? Porque dentro das comunidades migrantes é muito o boca a boca. Então, também não... Uma dificuldade que temos na utilização, por exemplo, das ouvidorias dentro das UBS, porque não ter direitos políticos, não ser um sujeito político, parece que estamos como visita, então não podemos incomodar, então não podemos falar, então não sou merecedor, há como um entendimento de que não é um direito que pode reclamar, que pode pleitear, não? Então os coletivos vamos tentando como colocar isso, não? Porque, por exemplo, queixos estamos espalhados, né? Super espalhados. Então, não temos, talvez, essa estrutura de estar como uma comunidade. Não vamos sendo grupos que nos reconhecemos como queixos, vamos trazendo temática, especialmente vamos a colocá-las como uma coisa andina, não? Que queixos, aimaras, vão entrar queixos também. Mas é isso, falta de dados. Eu acho que todas as ferramentas de medição, de cada certo tempo, vamos ter que atualizar, né? Porque uma ferramenta que um momento foi muito útil
E ela é ainda muito útil e precisa se atualizar para dar conta do contexto atual, não? E dessas pessoas, que además das pessoas migrantes, é uma coisa que sempre falamos, é muito útil ao Estado não contabilizar, porque quando você não sabe quantas pessoas são, então não tem obrigação de dar uma resposta em políticas públicas, né? Eu acho que vai nesse sentido, não? Invisibiliza, faz que pessoas deixem de ir, não se trabalhe na capacitação permanente, menos pensar em mediadores interculturais, não? Então, é uma cadeia, assim, de efeitos colaterais, digamos, al acceso a um direito que é um direito social, um direito importante. Então, acho que é isso, Andrés. Obrigado, Dibana. Temos efeito, tem essa implicação grande, essa ausência dos espaços de ferramenta. Passo a palavra para a professora Elaine. Vamos ver se eu vou conseguir agora em 5 minutos, André. Não, acho que é importante esclarecer, nenhum antropólogo no Brasil, inclusive, dá um laudo para dizer se alguém é indígena ou não. Isso é importante a gente saber. Os laudos são sobre os territórios, reconhecimento de um território tradicionalmente ocupado pelos indígenas. Isso é importante a gente entender essa dinâmica. Porém, por exemplo, na questão de laudos, nas questões penais, essa é a pergunta que mais aparece. Se a pessoa indígena está lá com o celular, ele é indígena ou não é indígena? Se ele fala português, ele é indígena ou não é indígena? Então, isso é uma herança, porque, no fundo, tudo isso revela mais sobre nós mesmos, na verdade, né? Eu sempre estou muito convencida disso. Então, a sociedade brasileira, a política estatal, desde o SPI, foi para classificar quem é mais indígena, quem é menos indígena, aqueles mais indígenas vamos tentar proteger, aqueles que são menos indígenas, vamos fazer deles trabalhadores rurais. Então, essa é a política, pelo menos explícita, desde 1910. Né? Então, a gente tem essa herança. E os indígenas migrantes vão enfrentar essa mesma sociedade. Somos nós mesmos, de novo, né, dizendo quem é indígena, quem não é indígena. Essa coisa que a Liane contou aqui, que não contratou porque é estrangeiro, é mentira. Não existe essa lei. Isso a gente tem que saber. Né? Tem um dado interessante que eu vi o ano passado, da OIT, sobre a América Latina, e o acesso ao trabalho das populações indígenas na América Latina. Assim, são muito pouco acesso ao trabalho, como a gente diz, não é legal, ao trabalho formal, vamos dizer assim. E aonde existe uma pequena entrada é justamente saúde e educação. E uma boa parte tem a ver com essa política do Brasil, que desde o início, lá dos anos 90, tinha os intérpretes indígenas, depois apareceu os agentes indígenas de saúde, depois apareceram os agentes indígenas de saneamento básico, e hoje tem mais, que eu não vou me lembrar, né? E todos contratados para o serviço de saúde. Nos anos 2000 tinha os microscopistas, para vocês terem uma ideia, contratados, né? Para fazer aquele teste de malária na Yanomami. Então, não poder contratar porque é estrangeiro é uma mentira. Então, isso aí é uma desculpa que faz parte disso tudo que vocês falaram do racismo, etc. A política, que é isso que a Ângela também reforçou, que a gente não pode perder, porque dentro dos distritos, dos D6, você conta com os conselhos locais sobre saúde, os conselheiros distritais sobre saúde. E é aqui que aparece uma agência, digamos, indígena dentro da estrutura da política, etc., etc. Né? Então, está excluído disso, que é a realidade que a gente tem hoje, os indígenas que estão em contexto urbano, é uma falácia dessa política, porque... Mas a gente tem que lembrar, a gente começa a entender quantos são, onde estão, no final dos anos 90.
os primeiros levantamentos, depois do IBGE aparece o dado oficial em 2010, gente, e agora em 22. Então, isso que a Giovana falou, por que o Estado não sabia onde estavam esses indígenas? Tem um porquê. Agora sabemos, sabemos que 63% estão em contextos urbanos. Então, isso deve provocar, eu espero, um movimento. Esse tema aparece nas conferências nacionais de saúde indígena, que são documentos que a gente pode recuperar, antes da migração do Usuaral, que eu acho que deixou mais explícito ainda o problema da presença indígena em contextos urbanos. E eu acho que, assim, realmente defendendo o SUS e esse subsistema, é onde há realmente experiências de respeito a encontros de pajés, aos encontros das parteiras, é ali que nasce, que se experimenta experiências diferentes daquilo que a gente vai encontrar aqui no hospital, na Asa Norte, que busca não ver isso, O não ver isso é o que o Estado fez tradicionalmente, porque é como você cria invisibilidade, É a forma, é o mecanismo que a sociedade brasileira sempre teve para dizer, não são indígenas, são trabalhadores rurais, são caboclos, Aí tem toda uma lista aí que a antropologia já registrou, Então, e tem experiências muito interessantes, Essa da placenta, eu acho que é uma, não está no Brasil todo, mas tem vários locais onde a devolução da placenta já... Depois o sistema incorpora, isso que é fascinante, Chega uma hora que o sistema incorpora, os funcionários vão saber, não, a gente tem que fazer isso, o médico já sabe que a placenta não é algo descartável para aquele povo. Assim como na questão dos funerais, Há muitos lugares, no caso dos Yanomami, eles sabem que aquele corpo tem que ser devolvido para que aquela comunidade faça o ritual. Isso acontece, gente, isso acontece. Vão pagar o avião para levar, porque se sabe, se aceitou que para os Yanomamis aquilo é fundamental. Isso acontece para todos os povos? Não, porque cada um vai tratar do seu sistema funeral de forma diferente. Tem um caso muito conhecido, eu vou fechar com esse, que é sobre a picada de cobra de uma menina tucano. Acho que tem teses sobre isso, dissertações sobre isso, que é muito interessante. O médico queria amputar a perna da menina, que sofreu a mordida de cobra, e o pajé era contra, E depois tem toda essa documentação desse caso, que ainda suscita muito debate, eles acabam não amputando a perna dessa menina, Então, há espaço, A gente precisa defender esses espaços aonde a diferença é respeitada, Eu acho que é isso que é. Então, isso está lá no espírito nos anos 90, A busca, o respeito, a interculturalidade. Então, isso a gente não pode perder, mas a gente tem que ampliar. E fecho aqui. Obrigado, Eliane. Passo então uma palavra agora para a Ângela. Bom, Andressa, eu vou responder, eu não sei o que eu vou conseguir responder em 5 minutos, porque eu acho que quando a gente fala em diferença, e também fala em o que é comum, em homogeneidade, heterogeneidade, está lembrando de debates muito caros, e muito profundos para a antropologia. Então, por um lado, essa coisa básica que eu só vou enunciar, que eu acho que é mais conhecida, do fato de que as categorias universais, elas precisam ser repensado no sentido de que não todas as mulheres são a mesma mulher e não todas as mulheres vão precisar da mesma coisa, não todas as infâncias vão precisar da mesma coisa, ou seja, do necessário reconhecimento das particularidades, mas eu estou enfatizando a necessidade de, sim, tudo bem, vamos reconhecer as particularidades, mas vamos pensar também a possibilidade da construção do que seja universal dentro desses sistemas de saúde, Então,
é uma necessidade de equilíbrio para que a nossa leitura do particular não nos encaixe nessa coisa identitária que foi tão produtiva para um neoliberalismo identitário e multicultural dos anos 90, que ainda está reverberando nossa organização política e nossa mente coletiva, que é a ideia de que os recursos têm que ser pleiteados identitariamente apenas por alguns grupos. Então, a minha insistência sistemas universais, coletivos, transversais, devem dar conta de atender todo mundo e de fazer uma leitura culturalmente sensível, sem homogeneização, reconhecendo a heterogeneidade dentro das categorias de atendimento, mas também reconhecendo a heterogeneidade dentro dos desejos que vão para além apenas do atendimento biomédico no sistema de saúde. Ou seja, se você pensa a saúde de uma maneira mais abrangente, onde morar e como viver, né, para como sobreviver no mundo, é uma pergunta que tem a ver com bem-estar na vida. E a resposta, só pensando no caso Guaral, vai ser muito diferente a depender do grupo, a depender da idade, a depender. Então, você está lidando não com grupos que, por serem considerados grupos em categorias de gestão abrangentes, são grupos homogêneos. Então, é importante, né, aprender a diferenciar. E, para finalizar, eu estou só esboçando, estou deixando tudo no ar, né? Mas, para finalizar, há uma coisa que me parece que acontece, pelo menos o que a gente viu nas equipes de saúde, ou de atendimento social, todas super bem intencionadas, assim, a gente não teve recurso ao atendimento no Natal, por exemplo, isso foi muito interessante. As equipes estavam sensibilizadas e queriam fazer o atendimento, mas ao mesmo tempo me parece que muito preocupadas com marcar a diferença pelo fato das pessoas serem indígenas, esqueciam de coisas que são comuns. Então a gente como é que eles comem, como é que eles vivem, o que eles gostam, mas assim, esqueciam de umas coisas que são comuns à ética do atendimento em medicina faz séculos para todo mundo. Não expõe a pessoa. Se você vai no atendimento médico, ninguém vai querer ser exposto e ser fotografado entrando na consulta, sabe? Não faça com que a pessoa tenha que sorrir cada vez que recebe 1 quilo de arroz. Não sabe? Uma hiperexposição que tem a ver com isso que eu falava, né? Do tratamento que parece que fosse muito culturalmente sensível da necessidade dos indígenas, mas esquece do que é comum ao tratamento básico digno de todas as pessoas, sejam elas indígenas ou não sejam elas indígenas. Então, eu estou tentando chamar a atenção para um equilíbrio sempre difícil de achar, mas necessário de construir entre o que seja universal, o que seja particular, e o que seja o tratamento comum ou diferenciado dentro da relação humana e social, que é o atendimento de saúde, entre outros, né, de política pública. Não, perfeito, Ângela. Desculpa aí também. Sei que coloquei uma pergunta um pouco, talvez, complexa para não responder, mas acho que disso se trata de abrir também alguns debates, né? Vocês trouxeram várias coisas aí e, enfim, são coisas que posteriormente vão se ir desenvolvendo em outros espaços. Acho que se trata disso, esses espaços de diálogo, né? Então, gente, a gente está um pouco apertado de tempo, né? Não sei se alguém do público tem alguma pergunta, dos que estão acompanhando ainda, a gente tem 17 pessoas ainda, a gente abriria para fazer, no máximo, 2 perguntas, porque já estamos, assim, com o tempo curto. Se não, acho que a gente poderia encerrar também para, sobretudo, respeitar o tempo também das pessoas que estão compondo a mesa, né? Não sei se alguém tem a mão levantada, se alguém que faça um comentário, mas... Não? Então, pronto, gente, não. Agradecer muito vocês, acho que foi muito potente, assim, tipo, a composição da mesa, essa diversidade de experiências e também, inclusive, de lugares, digamos, aqui do Brasil, né? Tipo, cada um está em diferentes espaços, assim, em diferentes regiões, tem trajetórias diferentes e acho que é muito enriquecedor o debate e agradeço a cada uma de vocês por ter trazido essas experiências, por ter trazido os debates. Peço desculpas também aí, e na enrolação aí um pouco da mediação, terminei fazendo perguntas muito complexas, um pouco, enfim, mais leves, mas acho que o objetivo que a gente tem aqui é retomar no observatório, retomar esses diálogos sobre a saúde e imigração, e o tema de hoje era saúde
indígena e imigração, e acho que foi um debate muito rico, eu agradeço, e aí eu vou passar a palavra para Alexandre, que levantou a mão. Aí acho que Alexandre você já pode fechar também. Acho que primeiro a Elaine quer falar alguma coisa. Não, só agradecer, gente, pela uma aqui dos colegas, quem está presente. Vi que a Ravi é uma aluna, um aluno aqui, agradecer. E é isso, só agradecer. Giovana, Ângela, se quiserem também fazer Obrigada. Eu também queria agradecer o espaço, as pessoas que nos acompanharam durante todo o evento. E não deixar aqui um saludo para a minha orientadora, a professora, a doutora Cláudia Medeiros, que ela sempre me está apoiando, não? Então, tinha esquecido, mas não queria esquecer dela, não. Achei muito justo essa saudação por orientação. Vou cobrar das minhas orientandas. Mentira. Não, Alexandre, só agradecer de novo a todos o trabalho de vocês pela organização, das colegas, foi muito bom escutá-la, sempre a gente aprende muito e um prazer encontrar aqui também pessoas queridas no público. Bom, obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, Andrés, pela mediação, Elaine, Giovana, Ângela, Leane, pelas exposições. Enfim, eu queria 2 horas e meia, porque eu tinha muitas perguntas para fazer. Enfim, acho que o nosso tempo está corrido mesmo. Mas obrigado pela participação. Acho que muito instigante, e a gente sai mais com questões do que com coisas fechadas, justamente porque acho que provoca muitos pensamentos. Eu só queria fazer um último lembrete antes de finalizar, que a gente vai ter a próxima edição do Diálogo Saúde e Migração no mês de maio. A data certa a gente divulga nas redes sociais e o tema vai ser participação popular de imigrantes no Sul. Tá? Então, a próxima mesa com esse tema, depois a gente, enfim, divulga os demais. Na verdade, já está divulgado nas nossas redes sociais, que já está divulgado. A gente vai interesse acompanha. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tu parou a gravação, Alexandre? Agora. Estamos os dois agora, né?